Há exatos 125 anos, uma pergunta toma conta dos leitores brasileiros. E acredito eu que diariamente, pelo menos um leitor neste imenso Brasil se questiona: Bentinho foi traído ou não por Capitu? E é assim, com essa pergunta clássica, icônica, que a gente começa a falar de Dom Casmurro, este livro que termina a trilogia realista machadiana, composta por Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Livro excepcional. Qual não é, né? De Machado de Assis, todos são incríveis, mas aqui nós temos uma obra interessantíssima, porque além de trazer essa obra realista machadiana, que vem com esse intuito de criticar a sociedade carioca daquela época, com uma ironia muito fina, apontando, né, fraquezas dessa sociedade, nós temos aqui outros elementos também muito importantes. Há estudiosos que afirmam que Dom Casmurro pode ser considerado o primeiro romance modernista do Brasil. Machado sempre à frente da sua época, né? Aqui, como é sabido da maioria das pessoas, a gente vai conhecer a história de Bentinho, que é o Bento de Albuquerque Santiago. Ele começa a contar essa história pra gente por volta ali dos seus 50 e tantos anos. Naquela época, um homem com mais de 50 anos já era considerado um homem idoso, e o Bentinho, com essa idade, ele já é conhecido como Dom Casmurro. No primeiro capítulo ele vai contar pra gente a origem dessa alcunha, desse apelido, né? Já começa o livro de maneira muito leve, muito gostosa, muito boa de ler. E aí a gente vai entender, então, este apelido, Dom Casmurro, mas na maior parte do livro ele vai ser o Bentinho, um homem feliz, uma criança feliz. Ele vai e volta no tempo da vida dele, né? Vai se misturando aqui os fatos. E vale lembrar, Bentinho, Bento de Albuquerque Santiago, é advogado, um homem rico, um homem muito rico. O Escobar, que é o seu melhor amigo, tem uma parte aqui do livro que ele até fala, né? Ele faz uma observação de que o Bentinho ele tem escravos com todas as letras do alfabeto. Isso mostra o poder deste homem, né? O poder financeiro. E aí vai contar pra gente a história da mãe dele, Dona Glória, de como ela ficou viúva, de como ela teve Bentinho numa condição um pouco mais complicada. Ela já tinha perdido um filho e ela prometeu a Deus que se ela tivesse um filho e se fosse homem, este iria para o seminário. A gente vai ver toda a evolução disso. Bentinho não quer ir para o seminário. Bentinho é apaixonado por Capitu, sua vizinha. Essa vizinha dele não é rica. O pai dela teve a sorte com um bilhete de loteria e conseguiu comprar uma casa. A gente vai conhecer a família dela também. A gente vai conhecer muito bem Capitu desde sua infância. Uma menina graciosa, menina inteligente, muito esperta, muito estrategista, uma menina madura. Ela sempre tem uma idade mental à frente da idade mesmo do seu corpo. Uma mulher, uma menina muito graciosa, muito interessante, que nos cativa, que nos prende nessa história. E Dom Casmurro narra este livro. A gente precisa, para você que nunca leu Dom Casmurro, vai fazer essa primeira leitura, entenda, ele, enquanto narrador da sua própria vida, quanto de credibilidade a gente pode dar para este narrador? Porque quando a gente conta a nossa própria vida, a gente não consegue ser imparcial. Existe uma parcialidade que é carregada de emoções, é carregada de frustrações, de vários sentimentos, e a gente não consegue se desvincular disso. Nossas emoções, muitas vezes, elas falam mais alto do que a realidade. Então a gente tem que ler com esse olhar de que essa história ela pode estar meio que contaminada pelas emoções deste homem que é advogado
e ele tá aqui neste livro acusando sua esposa de traição. Cadê a defesa da Capitu? Porque se ele tá acusando, tem que ter a defesa, mas não tem. É só o lado dele na história, entende? Então, fica uma história maravilhosamente comprometida, porque é a visão deste homem que se sente traído. É a visão de um homem muito ciumento, que via Capitu como patrimônio dele, de uma maneira delicada, amorosa, apaixonada, de uma maneira muito romantizada e normalizada pela sociedade, mas ele vê aquela mulher como um patrimônio dele. Ele é muito ciumento. Ele é um menino, uma criança mimada, filho único, filho de uma viúva, né? Dona Glória é uma personagem interessante. A gente fica muito focado, né, em Bentinho e Capitu e no Escobar, mas assim, tem outros personagens aqui que são muito interessantes da gente ler com calma, com paciência, de ter tempo para absorvê-los, para entender essas críticas que o Machado faz a essa sociedade. A Dona Glória tem os seus agregados. Ela, enquanto viúva, dona de um imenso patrimônio, ela pode ter ali, né, pessoas que ela cuida. Tem os tios do Bentinho. Eu não me lembro agora, nossa, se são irmãos dela, se tem irmão do finado, marido, mas é irrelevante isso aqui. Mas tem ali os tios, né? Uma tia, um tio, e tem o José Dias, um agregado interessantíssimo. José Dias ama falar no superlativo, tudo para ele sempre vai ser assim. Então ele é um homem interessantíssimo, um homem que tem ali seus interesses, é um homem bajulador, é um homem que chegou ali meio que na fraude. Para quem não leu, vai entender a história dele aqui. Estava enganando os pais de Bentinho, mas depois ele fala a verdade, se desculpa, fica tudo certo, se torna uma pessoa muito querida pelo pai do Bentinho, que depois falece e continua ali sendo agregado então da Dona Glória. Muitos personagens aqui interessantes. Os pais da Capitu, muito interessante. Quando o pai da Capitu ganha esse bilhete aí da loteria, toda essa passagem é interessante. Então, assim, a história não é só isso, tá? Não é só o casamento, não é só a condição de ciúmes e a tragédia conjugal que foi Capitu e Bentinho. Não é só isso, tem muita coisa aqui. Essa versão minha, ela tem 213 páginas e a maior parte desse livro se passa na infância do Bentinho. Quando tá faltando 50 páginas aqui, é que a gente vai entrar no casamento deles. E até que se dá esse casamento, muita coisa acontece. Ah, meu Deus! O livro, ele não é linear, mas a história do casamento, de certa maneira, porque ela, de fato, ela só vai ser contada nessas últimas 50 páginas, ok? Então, antes disso, são várias outras histórias, vários outros tempos, indo e voltando. É muito bom. Ai, gente, é muito bom, sério. É aquele livro, assim, que empolga a gente, sabe? Eu tava tão curiosa para chegar neste aqui, fazer essa releitura, né? Que é muito gostoso. E aí, quando chega, então, nesse casamento, faltando ali 50 páginas, onde a maior parte da história já aconteceu, a gente já vai estar muito contaminado pelo Bentinho, aquele advogado que aqui no livro ele vai advogar muito bem, ele não vai só escrever. E ele vai acusar essa esposa de traição. E você, leitor, você vai embarcar nessa fantasia ou não, né, dele. A gente nunca vai saber o que de fato aconteceu e isso é uma pena. Ai, como eu queria um livro com a versão de Capitu ou com a versão de um narrador oculto, de uma terceira pessoa que assistiu toda essa história, que nos contasse aqui com mais imparcialidade, com mais frieza essa história, porque para a gente acusar essa mulher, a gente precisava ter esse outro lado, né? O que eu posso dizer é que, olhando a história do Bentinho, ele é excelente para acusar, e você se convence mesmo de que ela traiu, é óbvio que traiu. Quando você conhece a situação, né? Por exemplo,
para vocês entenderem. Quando ele casa com a Capitu, o Escobar, que é o melhor amigo dele, lá do seminário, é o único grande amigo que Bentinho tem. O Escobar já está casado com Sancha, que é a melhor amiga da Capitu. Eles já têm uma filha, inclusive a filha chama Capitolina, em homenagem a Capitu. Ah, vale dizer que Capitolina é um nome que tem como significado cabeça grande, topo. Diz muito, tá? Sobre a Capitu. E aí tá, o Escobar e a Sancha casados, já tem uma filhinha, que é a Capituzinha, e o Bentinho e a Capitu tá ali tentando uma gestação e não acontece, gente. Tá demorando para acontecer isso. Nesse meio tempo, o Bentinho coloca aqui na história pra gente fragmentos, passagens que começam a insinuar uma situação estranha entre Escobar e Capitu. E aí quando ela engravida, você já fica na dúvida, gente, será que esse menino, será que essa gravidez é mesmo Capitu e Bentinho ou será que é Capitu e Escobar? Mas é de acordo com a narração dele, da vida dele, vista por ele mesmo, de um homem muito ciumento. Um homem tão ciumento, mas tão delicado com a mulher, tão carinhoso, tão amoroso, tão apaixonado. E, como eu disse, todo o ciúme dele é sutil, é leve, é apaixonado, sabe? E assim, para muitas pessoas vai passando despercebido. Mas ele se incomoda da Capitu mostrar os braços. Ele acha que os homens estão olhando muito para os braços dela. A Capitu, ela cede, ela começa a tampar esses braços. Bentinho começa a se incomodar porque a Capitu fica à janela. Para ele, mulher que fica ali olhando o movimento, é mulher namoradeira. A Capitu para de ficar na janela. Então, assim, vários são os elementos que vão mostrando pra gente que o Bentinho vê a Capitu como um patrimônio dele, como uma posse, um objeto. Por mais amoroso que seja, a gente tem que saber fazer essa leitura, porque é isso. E um homem, quando é muito ciumento, muito possessivo, ele começa a fantasiar situações, não é? Então temos esse lado. Então a gente tem que ler esse livro com muito cuidado. E é por isso que ele se torna um romance policial, porque você começa a investigar, você começa a olhar, ir para trás e para frente para ver ali se você acha indícios dessa acusação, se houve mesmo, né? O que ele coloca aqui no livro. Tem partes que a gente olha assim, são verdadeiros enigmas. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí tá, quando a Capitu tem esse menino, ele vai se chamar Ezequiel, em homenagem ao Escobar, porque o nome do Escobar é Ezequiel Escobar. Então o Ezequiel, ele vai crescer uma criancinha, um bebezinho fofo e cada vez mais espertinho, mais sapeca. Ele gosta de imitar pessoas, sobretudo ele gosta de imitar Escobar, o jeito de olhar, de sorrir, de movimentar o corpo. E o Bentinho começa a olhar para tudo isso, alimentando todas essas coisas, e ele começa a ficar realmente muito incomodado. E isso vai crescendo entre ele e Capitu. E a Capitu vai percebendo que o Bentinho está incomodado, ele faz algumas falas, e a história vai evoluindo, o Ezequiel vai crescendo e a situação toda vai crescendo junto do menino. Quanto mais ele cresce, mais parecido ele fica com Escobar. E aí, em diversos momentos, o Bentinho ele descreve Capitu como uma mulher que tem olhos de ressaca. Não a ressaca de embriaguez, mas a ressaca do mar, né? E a ressaca do mar, ela traga, ela leva, né? Absorve as coisas ali para dentro daquele mar. Assim era o olhar de Capitu. Olhos de ressaca, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Inúmeras vezes o Bentinho, ele vai descrever a mulher amada assim pra gente. E a Capitu, ela é mesmo dissimulada. Não há dúvida disso, mas ela tem uma dissimulação muito estratégica. Eu não vejo que Capitu seja manipuladora, para mim não é. Há quem diga que Capitu é manipuladora,
Há quem diga que Capitu é interesseira. Gente, não é. Não é, eu não vejo isso de maneira alguma, sabe? Ela é uma mulher muito inteligente, muito madura, ela sabe o que quer, então ela monta estratégias para isso, para que ela consiga seus objetivos. Ser uma mulher, naquela época já não era fácil, hoje também não é, mas naquela época era um pouco mais difícil, né? E ela não era de uma família rica, ela era de uma família que teve uma sorte ali. E ela vai tentando encaixar ali suas necessidades. É muito inteligente e sempre com tanta graça, né? Mas a partir do momento que Bentinho ele se vê ali com um filho que parece mais um amigo do que ele próprio, o olhar dele vai mudando em relação a essa mulher e a parte de advogado do Bentinho cresce e vai te manipular e vai fazer você comprar essa acusação dele. Então calma. Tenha uma certa frieza para ler esse livro. E aí vai chegar num ponto, né, que, como eu disse, tudo isso vai crescer de acordo que Ezequiel cresce. E aí o Bentinho vai assistir Otelo, quando ele assiste Otelo, ele sai dali mais convencido ainda de que Capitu traiu ele. Lembrando que a história de Otelo é a história de um homem que acredita que a mulher traiu e ele mata, né, essa mulher, porque ele acredita que foi traído. E assim, outros elementos nesse livro vão, de maneira direta ou indireta, consciente ou inconsciente, lançar aqui, né, mais provas desse adultério. Bentinho cita em algumas passagens imperadores que mataram as suas esposas acusadas de adultério, né? Esses imperadores vão estar aqui na história. E Otelo também, né, se fazendo presente. Inclusive, o vilão na história de Otelo é Iago. O nome do Bentinho é Bento de Albuquerque Santiago, Santo mais Iago. Iago, dentro do nome dele, já faz referência também a Otelo. E há quem considere que Dom Casmurro é o Otelo brasileiro. Você conhece a história do Otelo? É interessante, viu? Bem interessante. E assim, gente, vamos caminhando para o final. O que eu vou falar aqui agora é spoiler, tá? Então, assim, só para concluir, para fechar aqui a história. Se eu for olhar o lado do Bentinho, óbvio que Capitu traiu ele, óbvio. Mas esse é o lado dele. Um homem, advogado, acusando. Ele tem todas as condições para fazer isso. Mas cadê o lado da Capitu? Cadê? Eu quero o lado dela para ter certeza que ela traiu o Bentinho. Não temos. Então, eu não vou comprar a ideia dele de todo, não. Existe a possibilidade, claro. Mas eu não vou ficar com ela, porque aqui é só o olhar dele e pode estar contaminado. Quero a parte de defesa. Então, basicamente, é isso. Agora, o que eu vou colocar aqui pra vocês são alguns spoilers. Se você não quer ver, pode terminar o vídeo por aqui, tá? Obrigada pelo seu tempo. E a gente se vê nos próximos. Ah, e o próximo, hein, vai ser Esaú e Jacó, dia 5 de maio, aqui no canal, tá? Se você ainda não fez a leitura de Esaú e Jacó, faça durante esse mês, porque eu sei que ele não é um dos livros mais lidos do Machado e é um dos meus favoritos. Então faça a leitura e dia 5 de maio ele vai estar disponível aqui no canal, tá bom? E agora, ao spoiler. Cresce aqui então, né, essa condição, essa desconfiança. O Escobar vai morrer. Ele vai morrer afogado. Ele era um ótimo nadador, mas ele vai para o mar nadar e o mar tá de ressaca. E o mar leva Escobar embora. Uma pena, né? E aí vale considerar que ele morreu no mar de ressaca, assim como Capitu, que tinha olhos de ressaca. Será que ele quer fazer alguma insinuação? Né? É possível. Quando Escobar morre, Sancha vai embora. Sancha vai embora pro Paraná. Depois disso, a situação vai ficando cada vez pior. A desconfiança de Bentinho só cresce, como eu disse, à medida que Ezequiel cresce, vai ficando insustentável. Ele e Capitu entendem que é melhor a separação, os dois chegam nesse acordo. Naquela época a separação não era uma coisa simples,
O Bentinho vai com Capitu e Ezequiel para a Suíça, deixa os dois lá e volta para o Brasil. E assim vai se dando, então, o final dessa história. O Ezequiel, ele vai ficar adulto, um homem gracioso, um homem culto, e ele vem para o Brasil, inclusive, para ver o já Dom Casmurro, né? É uma passagem muito interessante, inclusive tem até passagem bíblica aqui no finalzinho. Ezequiel vai fazer uma viagem para Jerusalém e lá ele morre de febre tifoide. Tão jovem, assim a gente fica triste por isso. E assim, então, a Capitu já morreu nesse meio tempo também, lá na Suíça. Bentinho se torna esse homem triste, calado, sem paciência, cada vez mais isolado aí da sociedade. E ele vai então nos contar a história dele nessas condições. Gente, é uma história trágica, né? Ele ficou realmente sozinho. Jamais saberemos a verdade. Você acredita no que quiser, né? Mas não se deixa influenciar demais. Como eu disse, por mais parecido que fosse esse olhar do Bentinho, inclusive quando Ezequiel, já um jovem adulto, vai lá para o Rio de Janeiro para visitar o Bentinho fica super incomodado de ter que sair com ele, porque ele tem medo de que as pessoas reconheçam o Escobar no Ezequiel, sabe? Então, assim, as evidências são muitas, né? Muitas mesmo, mas é só o olhar do Bentinho. E é isso, gente, o que temos aqui. Um livro incrível. Uma outra coisa que eu quero falar é porque tem gente que fala que o Bentinho possivelmente seria gay. Na verdade, nem seria gay, seria bissexual, né? Bissexual não é gay, né? E o bissexual, né? Bentinho, para essas pessoas, se daria pela maneira como ele descreve a amizade com o Escobar, sempre faz declarações muito calorosas, e tem uma passagem que ele aperta o braço ali do Escobar, que deixa as pessoas desconfiadas. Eu tenho minha opinião a respeito disso, por isso que eu tô aqui falando disso. Para mim ele não é, tá? Ele não é bissexual. Ele é só um cara que é muito, muito amigo mesmo, assim, do Escobar. E é o único grande amigo dele. Então ele faz mesmo declarações muito calorosas, mas é só amizade pra mim, tá, gente? Pra mim o único personagem bissexual que Machado possivelmente escreveu, né, que há estudiosos também que falam que é um personagem gay, tá lá em Yaya Garcia. Pra mim é o único. Vou deixar aqui, tá? Na descrição a playlist Machado de Assis, depois passa lá e assiste. Mas é isso, gente. Maravilhoso. Ai, como eu amo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta, Capitu traiu ou não? Isso importa? Isso realmente importa? Deixa aí o seu like, compartilha. Eu te espero nos próximos vídeos. Beijo, tchau.